Vou ao Comperj no meu papel de fiscalizadora, da mesma maneira que vou na Zona Oeste, na PK-CSA, que foi outro grande empreendimento, sobre o qual, inclusive, nós abrimos uma comissão especial aqui na casa, produzimos um relatório sobre isso. Da mesma forma que fui ao Porto do Açu, fiscalizar os negócios do senhor Eike Batista no Porto do Açu. Da mesma maneira que vou ao Sul Fluminense, fiscalizar os negócios das montadoras, das grandes montadoras que foram colocadas lá naquela região. Ou seja, esse é o meu papel. Não vou ao local para participar das demandas e disputas sindicais, por mais que seja uma deputada que tem origem no movimento sindical, no movimento social, e que objetivamente tenha posição e tenha lado em relação às demandas sindicais. Agora, vou como parlamentar, na medida que é isso que eu, como cidadã, e acho que outras pessoas também esperam de uma parlamentar. Então, dentro dessa perspectiva que eu venho já acompanhando, aí há quase 3 anos, eu venho acompanhando o desenvolvimento dessa questão do Comperj. E aí, quando a gente olha para a região, quando a gente olha para o que está acontecendo, sem lupa, sem óculos, nós vamos ver um conjunto grande de trabalhadores, aí, mais de 25 mil homens, que dentro dos canteiros de obra do Comperj, canteiros estes que são fechados e protegidos, onde as próprias instituições, as próprias autoridades dos municípios do entorno, mas particularmente de Itaboraí, têm muita dificuldade em entrar. Eu conversei com o prefeito de Itaboraí, eu conversei com o delegado, com o Ministério Público Criminal e tal, e o que era muito comum ouvir das autoridades era a dificuldade das próprias autoridades fiscalizarem aquilo que acontece dentro do Comperj, na medida que não é franqueada a essas autoridades a entrada dentro do Comperj. Então, só isso já é um grande problema. Você tem um enclave dentro de uma cidade que produz interesses diferenciados, interesses antagônicos, onde o poder público não pode entrar para livremente fiscalizar. Então, saudei bastante aqui esse documento que o deputado distribuiu hoje aqui. Eu venho acompanhando o Ministério Público do Trabalho lá em Niterói, e os próprios procuradores do Ministério Público sempre colocaram para nós as dificuldades, as impossibilidades deles estarem dentro do Comperj para poder fazer a fiscalização devida. Mas, enfim, quando se olha por uma lupa, vai se ver apenas uma demanda sindical, uma delonga sindical. Vai ver trabalhadores que têm seus direitos aviltados, direitos trabalhistas, salariais, condições de trabalho, abusos, assédios morais, trabalho análogo a escravo, condições péssimas de trabalho. Você vai ver isso, vai ver operários, trabalhadores revoltados com essa condição, e vai ver um sindicato, uma entidade sindical que, do meu ponto de vista, na minha avaliação, não cumpre com aquilo que deveria cumprir, ou seja, não tem uma ação sindical que seja efetiva no sentido de resolver aquelas demandas. Essa é uma avaliação minha sobre a ação sindical, enfim, que é desenvolvida lá. Mas isso é só o que se vê, isso é um retrato muito pobre do que realmente é a realidade ali naquela região. Essa primeira imagem dos trabalhadores, das suas dificuldades, da sua entidade sindical, que os representa de maneira péssima, E, enfim, os problemas oriundos disso é só uma primeira imagem, porque o que eu acho que essa audiência pública aqui deveria se debruçar é como interessa a Petrobras, enquanto a responsável pelo Comperj, o quanto interessa a Petrobras e as empreiteiras que estão dentro da Petrobras, que quando nós olhamos para o Comperj, a gente veja a crise como sendo uma crise dos trabalhadores com seu sindicato. Como que cumprir esse papel de demonstrar para fora que a crise é só uma crise de mediação sindical interessa, por exemplo, a Petrobras, que colocou um empreendimento que no primeiro momento tinha como estratégia a construção de um complexo petroquímico que iria custar de 5 a 6 bilhões de reais, e hoje, pela boca do prefeito da cidade, da imprensa, a estratégia mudou de um complexo petroquímico para uma refinaria, sendo que essa obra não está pronta, não está concluída, e
dos 5, 6 bilhões que estavam previstos para que esse empreendimento fosse feito na sua totalidade, já há um gasto de 16 bilhões de reais e nada efetivamente aconteceu, ou seja, mudou a estratégia, né? Reduziu-se a expectativa do que iria ser construído ali e o valor triplicou para uma coisa que nem ao menos ainda está construída, que não está posta, que não está realizada. Acho que esse é o grande problema. O resto é o resto. O resto são penduricalhos, né, que são colocados pelas empresas, pela Petrobras e pelas empresas para justificar o injustificável. Porque enquanto se olha para a ação do sindicato, enquanto se questiona a ação do sindicato, enquanto se questiona as condições dos trabalhadores, existe uma liberdade, né, para que empresas terceirizadas e quarteirizadas dentro do complexo, elas possam ter uma ação fraudulenta, né, que lesa única e exclusivamente, quer dizer, a população, né, que paga os seus impostos e que garante os investimentos através dos bancos públicos que estão investindo naquele complexo e os próprios trabalhadores. Porque as empresas terceirizadas e quarteirizadas, elas vêm, realizam o seu negócio, quando esse negócio está realizado, elas vão abrir falência, né, vão embora, não pagam nenhum direito trabalhista aos seus trabalhadores, né? Esses são trabalhadores extremamente vulneráveis, porque são trabalhadores que vêm de outros estados, é um outro debate que tem que ser investigado, né? Porque a Assembleia Legislativa tem que estar dentro disso. Por quê? Porque a Assembleia, quando aprova os empreendimentos aqui, na maioria das vezes aprova olhando para a possibilidade das compensações para o Estado. Dentre essas compensações, os postos de trabalho. Por que, por exemplo, mais de 50% da mão de obra do Comperj é de outros estados e não é daqui? Na medida em que existe um processo de capacitação de mão de obra no nosso estado, por que vem de fora? Eu vou responder, porque a mão de obra que vem de fora, ela é uma mão de obra mais, como é que eu vou dizer? É uma mão de obra mais frágil. É uma mão de obra com uma capacidade de defesa inferior a uma mão de obra que está no Estado, que tem a sua família, que tem a sua base aqui, que tem a justiça aqui, que tem a condição de defesa. Isso não é novidade para ninguém. No Brasil inteiro é assim. Você tem uma obra no Rio de Janeiro que ele busca mão de obra na Bahia. Você tem obra na Bahia e ele busca mão de obra aqui. Por que eles fazem isso? Que parece que aparentemente é mais caro, mas não é. Porque é mais fácil você lesar, né? É mais fácil você explorar, é mais fácil você, oprimir, né, trabalhadores que não tenham uma família, que não tenham lastro, que não tenham condição de se movimentar aqui dentro do Estado. É criminoso, né, o que se faz hoje com os trabalhadores de outros estados que estão aqui. Tem aí os trabalhadores da ECMA, que foi a última empresa, enfim, pelo menos que eu sei agora em dezembro, que faliu, foi embora e deixou os trabalhadores, as pessoas que não têm condição de pagar um aluguel, não têm condição de alimentar a sua família, não têm condição de pegar um transporte para voltar para o seu estado. E começam a estar pedindo pela cidade de Itaboraí. Inclusive, eu queria citar, para concluir, deputado, um trabalho que eu vi uma matéria, um trabalho que foi feito pelo Fernando Gabeira na Globo News, onde ele fala desse mesmo processo, só que em Macaé. Ele fez um acompanhamento da mão de obra que veio do Nordeste para trabalhar em Macaé, né? E pessoas que ficaram ali trabalhando, as empresas lá, com a mesma prática que tem dentro do Comperj, essas pessoas foram ficando sem alternativa de ir embora, sem alternativa de permanecer, e ele fala do crescimento da população de rua em Macaé. E ele demonstra de onde vem, qual é a origem do crescimento dessa população de rua em Macaé. E ali, aqui em Itaboraí, não é só o crescimento da população de rua em Itaboraí, mas é o crescimento da violência em Itaboraí. É o crescimento do número de estupros contra mulheres em Itaboraí. Ou seja, como que é justificável você pegar um empreendimento dessa monta, jogar em cima de uma cidade ou de pequenos municípios do interior sem garantir infraestrutura? No contrato da Petrobras de colocação do Comperj, existem lá as contrapartidas que a empresa deveria fazer para as cidades do entorno. Tantos quilômetros de estrada, tantos quilômetros de esgoto, construção de escolas, construção de creches, enfim, infraestrutura, hospitais. Teve uma feita aí que foram 200 trabalhadores do Comperj, né, que comeram comida estragada dentro da fábrica e que foram encaminhados para o hospital. Um hospital que não tem condição de atender a sua própria população. Como é que atende mais 20 mil homens, 25 mil homens que vêm de outros estados, ou 10, 15 mil homens que vêm de outros estados?
Então, essa discussão, que aparentemente é uma discussão, né, sindical, o problema que existe, político-sindical, de representação dos trabalhadores lá, é um problema grave. Eu acho que é um problema de polícia. E dessa forma tem que ser tratado, né? Agora, isso é o menor, esse é o menor dos problemas. O problema maior chama-se Petrobras e sua política para dentro do Compes.